o Sócrates mais valia andar a vender Magalhães. Se nós tivéssemos de cumprir as metas que tinham sido fixadas pelo governo do engenheiro José Sócrates, o país tinha morrido afogado em austeridade. Ao contrário do engenheiro Sócrates, que estava sempre no governo anterior a fazer de conta que tomava medidas e a adiar os problemas, nós queríamos tentar resolver os problemas. Calorosas saudações, e sabem o que era mesmo porreiro, pá? Era se metessem like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like e subscrevam o canal para chegarmos aos 300 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ora, o que é que temos aqui? Um segmento de Pedro Passos Coelho. Como estamos na época de Silly Season, estou aqui a pegar em momentos marcantes da política portuguesa. Esta entrevista tem algum tempo, não muito, atenção, mas que eu não vi esta parte da entrevista a ser tão mediatizada como eu acho que tem valor para o ser. Que é a parte em que Pedro Passos Coelho aborda a questão de José Sócrates e do quão na ruína Sócrates nos deixou. Portanto, sem mais demoras, vamos ver. A verdade é que, para o governo e para mim, as coisas eram muito claras. Se o objetivo que tínhamos traçado de ser bem-sucedidos, no sentido de poder executar o programa como estava mais ou menos previsto, mesmo com mais medidas para chegar aonde se pretendia desde o início, essa forma de conduzir bem as coisas tinha um custo social elevado. Ninguém faz ajustamentos macroeconómicos desta grandeza sem dor. O que era importante era manter nas pessoas acesa a chama de que nós poderíamos de facto ser bem-sucedidos e que as pessoas veriam uma luz ao fundo do túnel. Mas isso durante bem 2 anos não se manteve. Houve um período, o primeiro ano foi um ano muito difícil, mas foi um ano em que as pessoas percebiam o que tinha de ser feito. Mas depois, à medida que se juntavam os chumbos do Tribunal Constitucional, em que novas medidas tinham de ser criadas, e quer dizer, a partir de certa altura chegou-se um bocadinho à ideia de que ou aumentávamos os impostos para tudo e para mais alguma coisa, ou nada passava no Tribunal Constitucional. Este certo de entrevista eu não o estou a colocar aqui por acaso. Como podem ver, a questão do Tribunal Constitucional está claramente a ser colocada em cima da mesa. Sendo aqui colocada em cima da mesa por parte de Pedro Passos Coelho, é aquela velha máxima da história não se repetir, mas rimar. Ora, se outrora, devido a questões não apenas ideológicas, porque a métrica era diferente na altura, mas também do Tribunal Constitucional, as coisas eram chumbadas, não só, atenção, porque o Tribunal Constitucional não é um órgão judicial apenas, também é um órgão político. Não há mal em ser um órgão político, agora não há mal se perceber que tem que utilizar um bom senso e uma certa coerência para aplicar esse poder político. Mas é giro porque temos agora um paralelismo. Na altura, no ponto de vista de métrica orçamental e financeira, no período de ajustamento com a intervenção da Troika em Portugal, e agora, em 2025, com a lei dos estrangeiros. Curiosamente, Pedro Passos Coelho, na altura, para conseguir o equilíbrio orçamental em Portugal, foi prejudicado em várias instâncias por aquilo que recebeu. Porque em Portugal há muita gente ainda que acredita que foi o Passos Coelho que trouxe a Troika a Portugal. Na verdade, quem erradicou a Troika de Portugal foi Passos Coelho, não foi ele que a trouxe. Ele mandou embora. É um pouco diferente. Quem trouxe a Troika a Portugal no momento inicial foi Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças de José Sócrates. Bem, de António Costa, o António Costa também esteve no governo de José Sócrates, portanto não seria estranho. Mas isto para vos dizer, Pedro Passos Coelho, além da limitação orçamental que tinha, em termos negociais com a própria Troika, quando houve o período de ajustamento entre 11 e 14, tinha também limitações por parte do Tribunal Constitucional. E isto levou a outro problema, que levou o PSD a ter dificuldade em reinventar-se. Porque a questão das pensões na altura, a questão dos chumbos do Tribunal Constitucional, levou a que o PSD tivesse medo de ser um partido tão reformista como deveria ter sido. E esse medo que o PSD teve, e certamente eu terei aqui a ver este vídeo ex-eleitores do PSD, que hoje em dia votam no Chega à pala desse medo reformista que o PSD teve. Luís Montenegro está a tentar mudar as coisas, mas mesmo assim não me parece que seja suficiente para aquilo que o país precisa. E, portanto, tornava-se muito difícil que as pessoas começassem a ter confiança. Mas porquê é que disse, se for preciso vou além da Troika? Também não era preciso dizer. Bom, porque essa observação... Estou a
contextualizar. Sim, ela tem um contexto diferente deste. Não é? O ir além da Troika significava ser mais ambicioso no plano estrutural do que aquilo que estava na Troika. E em alguns pontos nós tentámos levar as privatizações um bocadinho mais longe, tentámos ir nas reformas de mercado um pouco além daquilo que estava previsto, mas isso foi distorcido de modo a que as pessoas achassem que nós queríamos fazer um brilharete perante a Troika e, portanto, adotar mais medidas de austeridade para ir além das metas que estavam fixadas. Ora, isso é um absurdo, porque as metas até tiveram de ser reajustadas em função da realidade. Se nós tivéssemos de cumprir as metas que tinham sido fixadas pelo governo do engenheiro José Sócrates, o país tinha morrido afogado em austeridade. Isso não teria sido possível. Está a ver? Aí sim teríamos tido a tal espiral recessiva em que cavávamos debaixo dos pés. Isso não era possível. Portanto, não era possível ir além da Troika nessa dimensão. Está a ver? O mais interessante é que passaram 11 anos desde o fim do período de ajustamento, desde a Troika, não é? E o mais interessante é que o ir além da Troika aconteceu. Não foi com o Passos Coelho. O ir além da Troika, não nas questões das métricas da privatização, aqui que o Pedro Passos Coelho está a mencionar, mas na questão do sufoco fiscal, aconteceu. Nós hoje em dia em Portugal pagamos mais impostos em percentagem do PIB do que pagávamos na altura da Troika. Portanto, quando a esquerda portuguesa vem dizer os tempos da Troika e o pacismo e a austeridade, nós hoje em dia temos mais austeridade do que tínhamos na altura do Passos Coelho, do ponto de vista fiscal. Portanto, não vamos andar aqui com rodeios, porque a realidade é que o poder de compra neste momento em Portugal é inferior, em 2025, ao que era no início do período de ajustamento. E tem vindo a diminuir paulatinamente, principalmente agora nos últimos anos com o período de inflação excessiva, no pós-Covid. Ou seja, olhando para tudo isto, que aqui se menciona Pedro Passos Coelho, e também na métrica do que eu estava a falar da dificuldade que o PSD teve em fazer reformas estruturais a longo prazo e ter aquele caráter reformista que depois acabou por catapultar o Chega para métricas eleitorais e, em determinado aspecto, a Iniciativa Liberal também. Isto reflete-se hoje em dia. Porque, reparem, as privatizações que foram negociadas na altura, uma delas, a TAP. A TAP foi privatizada para depois ser renacionalizada para agora ser reprivatizada novamente. Ou seja, tudo isto vem comprovar a corrente de pensamento de que houve medo de reformar o país e de o mudar. À pala de macronarrativas criadas para prejudicar uma visão de um Portugal mais liberal, mais avançado e mais desenvolto aos olhos da visão do Passos Coelho, que estava extremamente limitado não só pelas instâncias internacionais, obviamente, mas pelo próprio Tribunal Constitucional. Um dos problemas de Passos Coelho foi também a saída de António José Seguro, porque, como devem imaginar, António José Seguro teria mais bom senso governativo do que António Costa. António José Seguro facilmente fazia um acordo de bloco central para a mínima manutenção da recuperação económica portuguesa no pós-2014. António Costa não, foi coligar-se com a malta para lá do Muro de Berlim. E, portanto, isto mudou um bocado a figura do país. E arrisco-me até a dizer, o grande responsável... vou reformular ao contrário até. Se António José Seguro se tivesse mantido como líder do Partido Socialista, o país não estava como está. Não estou a dizer que estaria bem, mas certamente não estaria tão mal. Quando eu disse nós queremos ir além da Troika, queremos ser mais ambiciosos do que a Troika, e cheguei a dizer isso às próprias instituições, disse-lhes num evento que foi preparado sobre reforma estrutural com a Troika, eu disse-lhes, senhores da Troika, nós não estamos aqui obrigados a tomar uma série de medidas para os agradar, nós estamos aqui a fazer aquilo que é importante para nós. É para nós próprios. Nós queremos ser bem-sucedidos. E isso era importante que as instituições percebessem. Ao contrário do engenheiro Sócrates, que estava sempre no governo anterior a fazer de conta que tomava medidas e a adiar os problemas, nós queríamos tentar resolver os problemas para criar condições de crescimento mais tarde, de um crescimento mais saudável, que nós não tivemos no início, não foi por acaso que nós chegámos ao resgate. Nós chegámos ao resgate porque o país, praticamente desde que entrou no euro, em 1999, não crescia. E não crescia
porque o Estado ia tomando conta de tudo, ia apostando e direcionando os recursos para áreas que não eram reprodutivas da economia e, portanto, podiam gerar lucros para alguns setores na sociedade portuguesa, setores privilegiados, mas a economia não era competitiva e, portanto, não era sustentável. E isso era preciso alterar-se. Esse é o contexto do queremos ir além da Troika. É curioso porque quando o Passos Coelho aqui menciona o facto de só determinados ramos e setores de atividade económica eram privilegiados pelo próprio governo, isso demonstra a consequência, ou melhor, o estado atual em que nos encontramos, de uma espécie quase de economia planificada, não tanto na perspectiva marxista, mas quase para lá se caminhava, da vertente portuguesa. Porquê? Vamos dar aqui um exemplo. O que o Passos Coelho aqui diz é que só determinados setores é que tinham privilégios. Vamos colocar assim a questão de forma simplista. Ora, se eu olhar para a economia portuguesa, nós temos um problema. É que a economia portuguesa, em termos de setores de criação de riqueza, é pouco heterogénea neste momento. Há uma grande dependência de um setor de atividade em particular, o turismo. O turismo, neste momento, deve rondar à volta dos... Depende dos anos e também da forma como é analisado e da fonte, mas se pesquisarem, o valor do turismo em percentagem do PIB é quase 1/5 da economia portuguesa, é entre 15% a 20%. Portanto, estamos a falar de valores muito elevados, há pouca heterogeneidade, há pouca diferença nos setores de criação de atividade de riqueza em Portugal. E isto é problemático porque imaginem que há uma crise qualquer de âmbito externo. Por exemplo, uma pandemia como existiu. Uma pandemia limita imenso a circulação populacional e empresarial. Logo, o turismo fica extremamente afetado em termos das exportações que o país faz, porque o turismo é uma forma de exportação. Ora, o que é que isto significa? Significa que a economia portuguesa acaba por ruir mais facilmente. E isto vai ao encontro daquilo que o Passos Coelho está aqui a mencionar. Ou seja, não é a mesma coisa, mas uma coisa leva à outra. E assim estamos neste momento. Outra coisa, só aqui uma à parte, fala-se aqui da questão do euro. Eu genuinamente acho, bem, a tendência também tem sido essa no sentido de diminuir o supranacionalismo europeu, ou seja, de diminuir a influência das instituições europeias nos países. Essa será a tendência daqui para a frente, porque até agora a tendência foi claramente supranacional, não foi intergovernamental, não foi uma tendência nacionalista, foi uma tendência supranacionalista. Ora, o que é que me parece que vai acontecer agora daqui a alguns anos? O debate sobre a manutenção da moeda única. Não me admirava que alguns países tivessem isso em consideração, porque várias das economias europeias, principalmente aquelas com questões mais débeis a níveis de manutenção de equilíbrio orçamental, sofreram consequências após terem entrado no euro. Aliás, a crise da dívida soberana chama-se crise do euro. A de 2010, Portugal lidou com duas crises ao mesmo tempo praticamente. A crise do subprime em 2008 e a crise do euro em 2010. Muita gente acha que nós tivemos a crise, ou melhor, tivemos a Troika aqui em Portugal em 2011 por causa da crise de 2008 do subprime, também em determinado aspecto, mas principalmente foi por causa da crise do euro. A questão da dívida soberana, por isso é que chegámos a métricas de 130% do PIB em dívida. Depois vinha o Sócrates dizer, a dívida não se paga, gere-se, o problema é que ele não fazia uma coisa nem outra. Bom, mas enfim, digam-me a vossa opinião. Só para concluir o raciocínio do euro, desculpem lá, esqueci-me. Isto porque quando entramos para o euro, muitas instituições financeiras pensaram que os países, independentemente das suas capacidades económicas orçamentais por estarem no mesmo bloco económico e monetário que a Alemanha e que a França, teriam o mesmo comportamento financeiro. Ora, obviamente que isso não aconteceu, como é o caso português, irlandês, espanhol, grego, italiano, e deu-se a crise do euro. Depois também há outras questões, o facto da economia, da política monetária da União Europeia ser a mesma, mas as políticas fiscais serem completamente diferentes entre os países, isso também coloca aqui alguns desequilíbrios. Ou seja, aqui há muita coisa para se debater, não é o tópico do vídeo, mas é uma parte importante a meu ver. Bom, em todo o caso, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.